Olá, tudo bem com você? Você já parou para pensar ou para se perguntar que muitas coisas que você percebe, muitas coisas que você vivencia, elas antes podem ter sido construídas dentro de você e não fora? Bom, meu nome é Fabiano Benassi e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ideia de uma construção interna, né? De uma construção de como a sua percepção funciona. Teve uma frase esses dias que eu vi que era assim: tem gente que precisa ver para crer e tem gente que precisa crer para ver. Eu tinha gravado um vídeo aqui falando que como que funciona a energia sutil, né? Como que essa energia sutil ela é percebida dentro do yoga, né? Dentro como que funciona o prana e tudo mais. E essa ideia de construção, né? Essa ideia de criação, ela também está muito relacionada com uma outra prática, né? com outro objeto que a gente usa dentro da prática do yoga, que é o yantra. Você provavelmente aí do outro lado deve ter visto um yantra através de uma mandala. A palavra mandala, em sânscrito, ela significa território. É isso que ela significa, território, espaço. E geralmente quando você constrói uma mandala, o que você faz? Você constrói a partir de um ponto, então você tem um ponto central, e ela é normalmente, não é sempre assim, feita em forma de círculo. E aí você tem uma padronização na construção dessa mandala. Ela não é toda diferente, ela tem uma padronização ali de formas, né? E aí você depois usa essa mandala, pode usar ou não a mandala para você meditar nela, né? E aí quando a mandala ela é utilizada para meditar, nesse momento a mandala se torna um yantra. Um yantra, ele é um objeto. A palavra yantra significa máquina, né? Ferramenta não, máquina, né? Se não me falha a memória, é máquina. E ela é uma máquina que faz alguma coisa, para gerar alguma coisa, né? E nesse caso, o yantra, ele é uma ferramenta, uma máquina que você usa para a sua mente, para ser aprisionada dentro daquele espaço. Então, quando a gente pensa em construção, né, eu falei lá da energia sutil, tá? Quando a gente pensa em construção e a gente pensa no yantra, o yantra ele vai ser um recurso que você vai utilizar no seu corpo, num desenho, né, numa figura, mas geralmente ela tem uma qualidade, né, ela tem uma forma geométrica específica para aprisionar sua mente lá dentro. Um dos yantras mais conhecidos que a gente tem é o Sri Yantra, que ele tem 4 portas, né? Ele tem uns formatos triangulares, dependendo da forma como você vê ele, né? Até que você chega lá no ponto no centro. E o yantra, ele é um objeto que ele tem uma origem na cultura tântrica. Porque quando você olha para o objeto, é como se você estivesse montando dentro dele o universo inteiro lá dentro. Só que ele está meio aprisionado, vamos dizer assim, ele está dentro de um espaço específico. Só que tem uma coisa muito legal que acontece dentro do yantra, que a gente pode usar isso também dentro da nossa prática do yoga, dependendo do contexto, dos asanas, né? Que é você inverter as coisas que acontecem dentro desse espaço. Então, por exemplo, o que está mais próximo dentro desse espaço não é o ponto central, são as bordas, são as extremidades. Ou seja, o ponto mais distante do objeto é o ponto mais próximo dele, no objeto, né? Diferente de nós aqui, o ponto mais distante aqui, né, eu não consigo, por exemplo, tocar as duas paredes, porque elas estão distantes. Então o ponto mais distante é a minha extremidade. Nesse caso do objeto, o ponto mais distante é o centro, não é a extremidade. E aí, conforme eu vou me aproximando do centro, eu vou me aproximando mais do limite do universo. Então,
é como se eu quisesse alcançar os limites do universo usando o objeto, invertendo ele do avesso. Então eu inverto ele do avesso, né, eu faço o universo inteiro virar do avesso e eu faço com que ele seja concentrado em um único ponto. E aí no Yantra, eu estou dando umas ideias do Yantra, tá? Essa ideia de um universo virado ao contrário, né, do avesso, ela é uma ideia que, por exemplo, quando você pensa no seu corpo, a parte mais próxima, né, ela pode ser a sua pele. Né? Então a sua pele é a parte mais próxima. Conforme você vai se aprofundando e mergulhando um pouco mais dentro de você, você pode pensar de uma forma física, né? Sua pele, depois seus músculos, aí seus nervos, seus ossos, né? Você pode pensar de uma forma física, mas conforme você vai se aprofundando dentro de você, esse aprofundamento ele vai indo de encontro com coisas mais subjetivas. Então, por exemplo, você vai entrando um pouco mais na sua mente, e aí você vai percebendo emoções, né? Então raiva, alegria, né? Quem viu o filme Divertidamente, né? Emoções, são aquelas emoções básicas que a gente tem lá. E depois você vai para os sentimentos, né? Aí depois você vai avançando para os seus pensamentos. Então, como que o fluxo de pensamentos está acontecendo? E aí você vai avançando para o seu inconsciente, né? Percebendo, como no termo do yoga, né? Nos seus samskaras. E aí você vai cada vez mais fundo, até que não tem mais mente, tem só a sua noção de indivíduo, lá, seu ego, até que você tenha a sua essência. Qual que é a parte mais distante, olhando dessa forma? É a sua pele ou é o eu dentro de você, a sua essência lá dentro? Né? Então, usando o corpo como um yantra, é como se a extremidade fosse o ponto mais próximo e o eu lá dentro de você, a sua essência, sua verdadeira natureza, fosse o ponto mais distante. Bom, geralmente, né, tem duas vias aí, você não vai só para lá e não é só daqui, de fora para dentro, de dentro para fora, é sempre nas duas vias, né? Eu usei o Yantra como uma ideia de objeto, de prática também, porque quando a gente pensa em alguns tipos de práticas, né, como quando você, por exemplo, pensa nas nadis circulantes no seu corpo, quando você pensa nos chakras do seu corpo, existem duas ideias básicas que são aceitas ou utilizadas hoje em dia. Essas duas ideias são as seguintes. O chakra já está lá, né? Então você já tem o chakra do Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna e o Sahasrara chakra. E eles já têm funções pré-determinadas, né? Aí quando você faz determinadas práticas, determinados exercícios, você está estimulando determinadas regiões ou determinados comportamentos no seu corpo que tem a ver com aquele chakra, e aí você pode equilibrar aquele chakra e consequentemente ter um equilíbrio no seu corpo inteiro, né? Então a gente tem uma forma de pensar, essa é uma forma de pensar. Tem uma outra forma de pensar, que é essa forma de pensar que eu falei do Yantra. Então é como se fosse a mandala. A mandala é um papel em branco, e aí você vai desenhar nesse papel em branco, você vai construir a mandala, e a partir daquele momento que você construiu, e começa a usar ela para meditar, imaginar os detalhes da meditação, construir o seu universo dentro dela, né? O universo que a sua mente vai funcionar dentro daquele espaço, ela passa a existir, ela passa a ter uma função, né? Dando outro exemplo, você não sabe falar quando você é criança, você não sabe a linguagem das palavras, você vai aprendendo essa linguagem e vai entendendo o significado e o peso do que cada palavra tem. E à medida em que você vai aprendendo, aí aquilo vai fazendo sentido para você, né? Então um não, um sim, né? Um vem cá, né? Então as palavras elas vão começando a ter peso para você. E aí, à medida que você vai envelhecendo, vai amadurecendo, você vai entendendo melhor determinados significados, determinados sentidos. Então a palavra, ela de certa forma, ela também serve como um objeto de criação, algo que ajuda você a criar, a manifestar coisas novas, né? Então, pensa, você não sabe o que é falar, você não sabe o que é se expressar através das palavras, você aprendeu isso. Você estava em branco lá, você nasceu como um papel em branco e você aprendeu a linguagem que permite com que você se comunique, com que você se expresse.
né? E se você parar para pensar, isso é tão forte na nossa vida que a gente pensa em palavras. A gente não pensa assim, eu estou com vontade de ir no banheiro. Você fala mentalmente, preciso ir no banheiro. Até você fala às vezes alto, né? Preciso ir no banheiro. Você não pensa em você indo no banheiro fazendo as suas necessidades, né? Você não pensa em você saindo, fazendo... A gente não pensa como imagens, vamos dizer assim, né? Ou na sensação. Você pensa falando. Então, a palavra ela é algo que ela foi construída como uma ferramenta da sua mente. E eu particularmente, Fabiano Benassi, eu gosto da ideia de que a gente pode construir esse espaço interno no nosso corpo. Esse espaço onde as coisas vão funcionar. Então os chakras, né, eles podem estar na região relacionada com um determinado sentimento, glândula, com partes do sistema nervoso, e aí quando você estimula, você tem lá uma reação que geralmente vai para aquela região. Ok, tá? Mas não como se eles fossem pré-existentes, né? É uma energia sutil, né? Sutil é sutil, como o seu pensamento, ele é abstrato, ele é sutil. Então eu acredito mais, e para mim faz muito mais sentido essa segunda forma, em que a gente pode construir as coisas dentro de nós. Então pensando no yantra como um objeto mágico, um objeto mental, né? Um objeto como uma ferramenta, como uma máquina, que vai ser usada para sua mente ser aprisionada dentro dela. E por que ele é importante? Porque a mente, ela é... O pensamento, né? Vamos pegar o pensamento, ele é muito solto, ele é muito... é como o Vayu, né? O Vata é o que controla o pensamento, né? Então ele é muito solto. E aí quando você começa a direcionar ele, ou seja, você usa o foco, a atenção, você começa a dar controle. Só que você precisa ter uma referência. E o objeto, ele é a referência para você fazer ele circular e passar por onde você determina. E quando a gente faz asana, quando a gente faz pranayama, quando a gente faz mantra, todos eles têm basicamente a mesma função. Mas o yantra, ele também é uma forma de você construir. Eu falei de ideia de construção, comecei falando sobre ideia de construção no começo desse vídeo, né? Mas uma coisa importante, o que é? É o colocar essa prática no dia a dia, né? Então construir primeiro, internamente, a intenção, o sankalpa, e depois colocar em ação, colocar como prática, como a forma de materializar aquilo que você está pensando em forma de ação, né? E quem sabe em forma de objeto, de outras coisas, mas fazer essa linha de raciocínio funcionar nessa direção, e não ao contrário. E desapegado, né? De uma forma que você não se apegue aos resultados, aos frutos, né? Mas percebendo esse fluxo, para que ele fique linear, para que ele fique funcionando numa condição perfeita, né? Numa condição de fluxo sem que tenha interferência nesse caminho, né? Bom, era isso que eu queria falar, não queria deixar o vídeo muito comprido, é um vídeo que eu queria lá falar sobre uma coisa, acabei no meio falando sobre outra, mas ficou legal, vou deixar esse vídeo no ar e se você gostou, dá um curtir, se não, deixa o seu comentário. E depois eu falo um pouquinho mais sobre chakra, sobre yantra, sobre essa energia sutil, né, as nadis, as kundalinis, mas eu gosto muito dessa abordagem de construção, que a gente pode construir, né, que a gente constrói esse espaço interno, não como se a coisa já estivesse lá. E se você acreditar que já está lá e você usar e funciona para você, continua desse jeito, né? Isso é uma abordagem pessoal minha, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Namastê. Tchau, tchau.